acho que, na verdade, ser jovem a maioria deles, nós somos bastante impulsivos, por causa que é uma fase das nossas vidas que nós sabemos que temos que ter responsabilidade, mas é muita pressão sobre a gente. Aí acabamos sendo bastante impulsivos. Eu acho que a concepção de jovem é algo muito relativo, de acordo com a sociedade que está, a cultura, por exemplo. A juventude é algo que você não tem como evitar, você sempre irá passar por aquela juventude. E hoje, nos tempos contemporâneos, ela está ganhando uma intensificação muito grande. Como prova disso foi o movimento de julho do ano passado, onde milhares de jovens foram às ruas exigir mudanças na política. Essas mudanças, esse querer dos jovens com a política mostra o desenvolvimento que está tendo, que nós estamos tendo, né? Ou seja, o jovem ganhando um papel na sociedade, o jovem ganhando um papel ativo, fazendo parte de movimentos políticos, fazendo parte de movimentos artísticos, como tem muitos jovens que participam desses movimentos. Isso só mostra a participação e o valor que o jovem ele está agregando ao âmbito social contemporâneo. Eu acho que ser jovem, o jovem é um ser eufórico, um ser que pode ser aproveitado de diversas formas. Agora, só precisa ter aquela pessoa que, como um diamante, saiba lapidá-lo. Alguém que consiga transformar um jovem em um cidadão que seja de acordo, que seja coerente com aquilo que a sociedade procura, que a sociedade deseja. Como sabemos, os jovens da atualidade procuraram optar por relacionar sua vida aos tempos modernos. O que isso implica é que a tecnologia cresceu, as opiniões das pessoas mudaram e, de certa forma, as oportunidades também cresceram. Isso nos remete a mudar nossa forma de vida, ou seja, nossa vida pessoal, nossa vida escolar e até o nosso próprio convívio com nossos familiares. Muitos jovens, como sabemos, eles optam por atuar em um universo que para eles é tido como um universo prazeroso, o universo das drogas. Isso é um dos tais conflitos do qual falo. Se optarmos por escolher caminhar por esse caminho, talvez seja um caminho sem volta. É muito difícil hoje o jovem, na sociedade em que nós vivemos, em que há um grande, vamos dizer assim, meio de informações, em que a informação está lá em cima, muita grande comunicação, é diferente do jovem do passado. O jovem do passado não teve essa oportunidade que nós temos hoje. Oportunidade que hoje, posso dizer assim, um jovem ele tem talvez mais conhecimento do que aquele jovem do passado mesmo. Hoje nós podemos ver que no meio social as principais manifestações ocorreram dos jovens. E assim, o jovem com os seus conflitos, o jovem ele enfrenta muitos conflitos, porque esse período da juventude entre a faixa dos 14 aos 22 anos, vamos dizer assim, é uma pessoa jovem ainda, é uma pessoa que está em constante processo, um processo de fusão, está deixando a dependência do pai e da mãe e está procurando já a partir para a sua total independência. É o momento em que ela começa a enxergar um mundo diferente. O mundo que ela via antes não é mais aquele que ela vê agora. Ela abre um horizonte amplo. E o jovem ele tem grande participação na sociedade. Mas, porém, o jovem de hoje ele está tendo muitos conflitos, tanto interno como socialmente. As famílias, elas educavam seus filhos, tinham uma educação assim, no passado era uma educação mais, vamos dizer assim, respeitosa, em que o jovem respeitava o pai e a mãe, e hoje está perdendo muito esse foco de respeito entre os jovens e entre os jovens respeitar os mais velhos, porque antigamente
um jovem ele tinha que respeitar o pai, tinha que respeitar a mãe, e hoje com essa convivência perdeu mais assim o espaço entre as famílias, a comunicação, e está difícil do pai educar hoje uma criança para ser um jovem bom e um bom cidadão amanhã. Eu acho que a internet hoje em dia é um dos principais meios de informação e que são voltados a todo mundo e que todo mundo tem acesso. Porém, eu vejo esse meio com pós e contras. Como que a gente pode citar de pós? Pois algumas pessoas podem deixar de usar esses meios para coisas tipo pesquisas e outras coisas para se envolver, por exemplo, em redes sociais e acabar dando mais espaço a esse tipo de rede do que dando mais espaço ao restante da sua vida, como familiares, amigos e até mesmo a própria escola. E algumas coisas boas dessa internet em si para as pessoas é que, graças a ela, a gente consegue materiais de pesquisa, consegue conhecer também novas pessoas, mas tem que ser usada com mais responsabilidade. A internet ela é um meio de muita influência nas vidas dos jovens, mas os jovens usam ela de um método assim, muito errado, porque em vez de utilizar para estudo, para pesquisa, eles se envolvem muito com redes sociais e jogos não educativos, porque na internet existem os dois tipos, né, como a gente percebe. Os jovens, eles estão a todo tempo em contato com a internet, seja por meio de redes sociais, seja para estudar, mas em geral eles usam a internet de forma errada, porque o que poderia ser feito para melhorar o aprendizado, o conhecimento, pode atrapalhar. Uma década atrás, né, a gente via que celular era coisa para gente realmente rica, né? Poucas pessoas tinham e era assim, para os dias de hoje era algo que era bem primitivo mesmo, né? E na última década foi algo que evoluiu muito, né? Algo que se tornou essencial para o nosso dia a dia, né? E a gente vê que inúmeras pessoas usam os mais variados tipos de conexões e tudo mais. E, assim, apesar de ser um instrumento essencial assim no nosso dia a dia, a gente vê que tudo que é bom às vezes tem o seu preço a pagar, né? E quando eu falo nisso, a gente vem a parte do uso do celular com alunos dentro de sala de aula, né? Alguns alunos imploram, faz de tudo para conseguir o celular de seus pais, até que eles compram e, assim, alguns usam de maneira errada, né? Usam na sala de aula, mesmo sabendo que é proibido, algumas pessoas usam. E, assim, não se remetem assim, a saber as consequências que isso vai trazer à vida dele, né? Porque ele está perdendo tempo usando uma coisa que não devia, assim, no horário que não é certo. Os celulares hoje em dia são quase um computador portátil. Aonde a gente está, na maioria das vezes tem a rede Wi-Fi que a gente pode utilizar, e a questão que serve também muito para os estudos. Claro, se utilizar de forma correta, porque eu posso, por exemplo, estar pesquisando coisas no Google ou em outros eu posso estar pesquisando coisas em outros bancos de dados e tudo mais. Então é só saber utilizar da forma correta, porque malefícios tem, mas benefícios com certeza trazem muito mais. A minha opinião em relação a celular e jovem é que, como a gente que é jovem, sabe que nós vivemos numa fase de impulso e que o nosso momento, ele é um momento de coisas boas. Mas aí o que é que eu vejo? Que quando um jovem opta por trazer o celular para a sala de aula e usá-lo no momento da aula, eu vejo que muitos não conseguem assim administrar o seu tempo em relação a ele ou como a outras coisas, porque muito o celular ele é usado para falar com parentes, namorar, que isso é bom, mas só que remete a o caso do jovem não saber dividir seu tempo. Às vezes ele extrapola tanto nessa diversão que esquece de realmente o que é essencial para a vida dele, que é o estudo.
Na verdade, como já foi dito pelos dois primeiros colegas, né, a juventude é uma fase muito impulsiva. Então, geralmente, a gente tem a tendência de fazer tudo o que a gente quer, na hora que a gente quer, e a gente acha que é muito fácil. Então, quando chega nessa questão da indisciplina, por exemplo, eu quero, não sei, ir pra festa, mas eu sei que eu não tenho idade. Meu pai fica, sei lá, proibindo. E eu sei que eu quero fazer isso, então, por um impulso, eu vou lá e faço. Só que, tipo, as coisas não são tão fáceis. De acordo com o tempo, a gente vai aprendendo que a sociedade que a gente vive, ela exige que a gente siga uma norma de regras. Eu acredito que nem todos os jovens são como a sociedade diz ser. Na realidade, é sim, como foi falado por Natália, os jovens o quê? A gente está numa fase muito possível, onde estão acontecendo tanto modificações do nosso corpo, como modificações psicológicas. E isso o quê? Traz o quê? Uma série de, digamos assim, como eu posso falar, de desafios para a nossa vida, uma série de problemas. E essa série de problemas, muitas vezes, se a pessoa não tiver, digamos assim, um psicológico bem preparado, essa pessoa o quê? Vai entrar o quê? No mundo das drogas, em um mundo totalmente distinto do que ela pensava para si. Ou seja, nós jovens, nós não somos, digamos, indisciplinados. Isso é muito generalizado. Cada um escolhe o caminho que quer seguir. Isso depende muito também da educação dos nossos pais, da educação o quê? Da educação que a sociedade vê para a gente. A gente sabe que hoje em dia a educação é algo que evoluiu bastante. Não só, como todo mundo já falou aqui, a diferença entre o jovem do passado, que eram meus pais, meus avós, para o jovem de hoje. Hoje em dia a gente tem um leque de oportunidades que eu vejo assim, muitas vezes nós não aproveitamos. A aprendizagem hoje em dia, ela é a base para tudo que a gente quer ser alguma vez na nossa vida, não sei. Alguma profissão que a gente queira seguir, alguma coisa que a gente almeja. Então tudo isso a gente consegue nas bases da educação. Oportunidade, como a Natália já falou, não falta. Então, creio que só precisa que as pessoas realmente se interessem. Porque a educação do Brasil, sabemos que não é perfeita, que não é a melhor. Mas, assim, em certos locais, em certos pontos, é muito boa, sim. E fontes não faltam. Quem quiser estudar não precisa estar só voltado àquela questão de estar sempre prestando atenção. Aliás, tem que prestar atenção, mas sempre voltado àquilo que o professor diz. Tem fonte de pesquisa, tem tudo. Então a aprendizagem é um livro que só basta ser explorado. E assim, a gente via muito que antes o pessoal só aprendia na escola. Era uma questão, meu professor não passou isso, então eu não sei. Hoje em dia, se tem algum assunto lá que você nunca viu antes, mas você quer estudar, então você pode olhar pelo um livro, pelo computador, sei lá, por qualquer canto, que você vai aprender isso com a maior facilidade do mundo. Hoje em dia a gente vê professores que disponibilizam videoaulas online pra gente e a gente consegue ter uma aprendizagem às vezes muito melhor, porque às vezes a gente não consegue entender muito bem, não é nem o assunto, é a forma como o professor passa, às vezes, dificulta pra gente, às vezes pode dificultar pra mim ou pra outra pessoa não. Então é uma segunda oportunidade da gente aprender o mesmo conteúdo. Então acaba sendo uma questão de opção, porque estudar e formas de como estudar existem. Agora só basta aproveitar realmente aquilo que é proposto pra gente, tudo aquilo que é colocado para que possamos obter conhecimentos. Nesse ponto aí, eu acho que temos como tomar de base a educação. Eu poderia muito bem pegar a fala de meu colega Jardel e utilizar apenas uma expressão que está sendo usada de forma equivocada. Jovens é sinônimo de irresponsabilidade. Eu acho essa expressão um pouco generalizada. O jovem, ele hoje tem um leque de opções e todas remetem a essa área da educação. Um jovem educado, um jovem não ignorante, um jovem culto, ele tem a capacidade de se expressar de uma forma tão abrangente que é um deleite a quem escuta, a quem o assiste. Poderia também
pegar a fala dos meus colegas passados quando fala sobre a educação como o princípio que, digamos assim, move os impulsos dos jovens e as formas que eles possuem de adquirir aquela informação. É grande. A forma de estudo e quem capacite eles não falta. Tem uma grande diversificação nessa área aí. E é como eu falei, a parte do desejo que você tem de se expressar, do desejo que você tem de ser ouvido pela sociedade, é relativo à educação que você teve, ou que você tem ainda. O mundo, ele mudou, e com isso, o jovem de hoje também. Então, eu vejo que existem muitas personalidades de jovens, que talvez antes não tinha, ou então se tinha, ninguém sabia. Então, eu vejo que o jovem hoje, ele tem uma opinião e tem uma deficiência que ela precisa ser escutada, para que o nosso mundo ele cresça junto com o jovem e com isso o jovem ele possa ajudar a melhorar o Brasil, que como a gente sabe está precisando, e melhorar o mundo. Ultimamente o jovem apresenta a grande necessidade de ser escutado e de ser apoiado tanto pela sua escola, pelos seus pais, pelo seu estado, enfim, por tudo, em todo meio social e cultural ele tem essa necessidade de ser ouvido e ele busca por isso. Podemos perceber em todo âmbito social, de diversas formas, que o jovem tem buscado isso, tem buscado a atenção do povo, tem buscado a atenção das escolas, dos pais, enfim, ele busca isso e ele sente essa necessidade.